A água explodiu ao nosso lado como se o pântano tivesse despertado de um pesadelo. E o grito de Rafa cortou o ar antes que eu pudesse entender se era medo ou dor. Lia disse: "Segura firme." Mas sua voz tremia enquanto o rastro do ataque se espalhava em ondas rápidas que lembravam batimentos de um coração gigante sob a lama. Guto disse: "Ele voltou." Eu sabia. E seus passos afundavam enquanto tentava chegar mais perto, cada respingo ecoando como se algo nos seguisse por baixo. Eu senti o pântano respirar, senti algo se mover rápido demais, como se a água estivesse viva, e a pergunta que queimou na minha mente foi: e se o monstro que ninguém vê estiver olhando direto para nós? Agora? O silêncio entre dois respingos parecia um aviso. E o medo se abriu como uma porta. No fim, percebi que o ataque não era só força. Era um chamado sombrio da selva dizendo: "Vocês invadiram algo que não entendem." O pântano ficou tão quieto que parecia prender a respiração junto com a gente, e o som do ataque ainda vibrava, como um eco preso na lama. Lia disse: "Ele não foi embora. Eu sinto isso." E a tensão em sua voz parecia uma corda prestes a romper. Rafa tentou se levantar, mas suas pernas tremiam como se o chão pudesse se abrir de novo. Guto disse: "Esse alfa nunca faz um ataque só. Ele testa, mede, volta." E cada palavra soava como um aviso enterrado em anos de convivência com a selva. A água diante deles parecia esconder mais do que um predador. Parecia esconder uma intenção, um olhar, algo que entendia cada passo humano. O vento mudou, trazendo cheiro de terra molhada e algo metálico, como se a natureza estivesse avisando que o ataque era apenas o primeiro capítulo de algo maior. O silêncio virou uma parede invisível quando Guto se aproximou da beira da água e tocou a lama com a ponta do polho. Lia disse: "Não chega tão perto." Mas sua voz falhou como se uma parte dela soubesse que já era tarde. Rafa respirava rápido, tentando entender se o que sentia era dor ou puro pânico. O pântano parecia escutar cada folha imóvel, cada gota parada. Guto disse: "Isso aqui é rastro dele. Pesado, recente, e a marca afundada no barro parecia pulsar com vida própria." Lia observou o movimento lento da água, como se algum gigante estivesse decidindo se voltaria à superfície. O ar estava tão denso que parecia impossível respirar sem fazer barulho, e a sensação de que algo se aproximava crescia como um sussurro dentro da mente de cada um. O barulho veio tão baixo que parecia um gemido da terra, um deslocamento lento, pesado, como se algo enorme estivesse arrastando o próprio peso no fundo do pântano. Do pântano. Lia disse: "Vocês ouviram isso?" E sua mão procurou apoio no ombro de Rafa, sem que ela percebesse. Guto deu 2 passos para trás, olhos fixos na água, e disse: "Isso não é correnteza. Isso é ele chegando." O chão parecia mais úmido, mais mole, como se a natureza estivesse tentando avisar que aquilo não era território humano. Rafa engoliu seco, olhando para as sombras que se moviam entre raízes submersas. O suspense crescia como uma onda silenciosa, e a sensação de que o segundo ataque podia surgir a qualquer instante deixava o ar elétrico, quase vibrando. Um estalo ecoou, forte o bastante para fazer o coração de todos saltar, e por um segundo ninguém soube de onde veio. Lia disse: "Ele está mais perto do que pensamos." E sua voz soou quase como um sussurro de alguém que teme acordar um gigante adormecido. O pântano parecia ganhar um ritmo próprio, como se respirasse em ondas lentas. Rafa apontou para uma área onde a água escurecia de modo estranho, como tinta se espalhando. Guto disse: "Isso é deslocamento de cauda. Muito perto." E recuou sem tirar os olhos do lugar. A sensação de que o predador estava cercando o grupo, estudando cada movimento, apertava o peito de todos. E quando a superfície tremeu de novo,
Até o vento pareceu fugir. O pântano parecia maior depois do ataque, como se cada canto tivesse acordado para observar nossos passos. E cada respingo lembrava que a sombra do Alfa ainda rondava perto demais. Lia disse: precisamos sair para terreno firme. Mas a hesitação em seu olhar mostrava que ela também temia virar as costas para a água. Rafa limpou o rosto com a mão trêmula, dizendo: eu sentia força. Ele podia ter me levado. E a frase pesou como verdade proibida no ar úmido. Guto caminhava alguns passos à frente, ouvindo tudo, analisando tudo, até parar e dizer: ele está seguindo vocês dois. Ele gostou do cheiro. A sensação de ser observado cresceu como um nó na garganta. As raízes pareciam mais afiadas, a água mais escura, e o vento trazia um sussurro que soava como aviso de que ninguém ali estava seguro. O silêncio foi quebrado por um estalo vindo da vegetação, e Lia girou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio, sentindo o coração bater na garganta. Rafa disse. Isso não veio da água, e a ideia de que o Alfa pudesse circular por terra parecia impossível, mas não naquele lugar. Guto levantou a mão, pedindo silêncio, e seus olhos acompanharam algo invisível entre as sombras das folhas. A tensão virou um fio esticado, pronto para arrebentar ao menor movimento. A água ao lado deles começou a ondular como se alguém respirasse logo abaixo da superfície, marcando presença. Lia disse: ele está cercando... E a frase soou como uma verdade que ninguém queria aceitar. O pântano agora parecia ter voz própria, repetindo que o ataque ainda não tinha acabado. Rafa deu 2 passos para trás quando um tronco boiou perto demais, mas Guto disse: isso não é tronco. Olha o peso do deslocamento. As ondas eram lentas, profundas, como se um coração gigante pulsasse debaixo da lama. Lia segurou a respiração enquanto observava o padrão circular que se formava, repetitivo como se chamasse por ela. Era quase hipnótico, mas cheio de ameaça. O silêncio deles parecia chamar mais atenção do que barulho. E o pântano reagia com movimentos pequenos, intencionais. Rafa disse: ele está brincando com a gente. E a pergunta ecoou com medo real. Guto respondeu com um olhar sério, dizendo apenas: ele está estudando. A sensação de ser caçado virou certeza, e o trio começou a perceber que o Alfa não queria apenas defender território, queria dominar o encontro. Um estrondo surdo fez Guto dar um passo brusco para trás. E Lia agarrou Rafa pelo braço sem pensar, como se estivesse segurando alguém na beira de um precipício. A água levantou uma pequena coluna de lama, rápida demais para ser apenas deslocamento natural. Rafa disse: ele está subindo? E a urgência tomou conta do momento. O pântano parecia fechar o espaço em volta, tornando cada passo mais apertado. Guto disse: fiquem atrás de mim. Mas até sua voz firme tinha um tremor escondido. Lia percebeu que a superfície começava a rachar em linhas onduladas, como se algo enorme estivesse pronto para romper. A respiração deles ficou curta. E até o vento parou de se mover. A calmaria que veio depois da explosão de lama foi ainda mais assustadora, como se o próprio pântano estivesse esperando nossa reação. Lia disse: isso não foi ataque. Foi aviso, e sua voz parecia carregar mais certeza do que medo. Rafa olhou para a água quase imóvel, sentindo que havia algo calculado na pausa. Guto observava em silêncio, medindo distâncias, estudando padrões, até dizer: ele está controlando o ritmo. Atingiu os 3 ao mesmo tempo. A superfície tremeu só um pouco, quase imperceptível, mas suficiente para lembrar que o Alfa ainda estava ali, decidindo como seria o próximo movimento. Nada parecia natural naquele lugar. Nem o silêncio, nem a pausa,
nem o olhar que todos sentiam sem ver. O caminho adiante parecia se estreitar como se o próprio pântano quisesse empurrá-los de volta para a água, e cada passo afundava mais do que o anterior, espalhando respingos que soavam alto demais. Lia disse: "Ele está guiando a gente." Não é coincidência, enquanto observava as marcas profundas na lama, frescas como cicatrizes recém-abertas. Rafa respirava pela boca, tentando não deixar o medo dominar, e disse: "Mas para onde ele quer levar a gente?" Guto respondeu sem virar o rosto: "Para onde ele tem vantagem." Tornaram mais espaçados, como se a selva estivesse esperando um aceno invisível para atacar. A água atrás deles fez um ruído lento, espesso, como algo enorme deslizando próximo demais. E pela primeira vez, Lia sentiu que talvez não tivessem chance se continuassem fugindo. Talvez precisassem entender o ritual daquele predador antes que ele decidisse o desfecho. A trilha desapareceu de repente, afogada por uma poça larga que mais parecia um espelho escuro. E Guto congelou como se tivesse visto um velho fantasma. Lia disse: "Por que parou?" Mas antes que ele respondesse, a superfície da água fez um círculo perfeito, silencioso, quase elegante demais para ser natural. Rafa sussurrou: "Ele está aqui. Bem aqui." E sua voz era quase engolida pelo ar pesado. O pântano parecia respirar mais rápido, como se antecipasse o momento. Guto disse: "Esse lugar é dele." Ele escolheu. A frase caiu como sentença. Lia sentiu o chão vibrar, não com força, mas com intenção, como se algo enorme estivesse logo abaixo, observando, esperando o instante certo. Era claro agora. O Alfa não queria apenas atacar, queria que eles entendessem que estavam no centro do domínio dele. O círculo na superfície quebrou de novo, desta vez mais profundo, produzindo um som que parecia vir de dentro da terra. E Lia recuou instintivamente. Rafa disse: "Ele vai subir agora. Eu sei que vai." Mas não havia certeza na voz, apenas pavor. Guto ergueu o pole lentamente, como quem participa de um ritual antigo, e disse: "Não façam movimentos bruscos." O ar estava tão quente que parecia vibrar, carregando um cheiro forte de lama misturado com algo mais metálico. A água fez um arco pequeno, como se algo tocasse de leve por baixo, brincando com eles. Lia sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se olhos invisíveis percorressem cada gesto do grupo. O instante parecia interminável, uma pausa cruel antes do inevitável. De repente, uma onda forte avançou em direção à margem, rápida demais para ser apenas deslocamento, e Lia caiu de joelhos ao tentar se equilibrar. Rafa gritou: "Sai da beira!" enquanto lutava para puxá-la pelo braço. Guto não hesitou. Avançou 2 passos, plantou os pés na lama e preparou o pole como se estivesse tentando antecipar o ataque. A água borbulhava em pontos diferentes, como se várias criaturas subissem ao mesmo tempo. Mas era apenas um único ser gigante movendo o fundo inteiro. Lia disse: "Ele quer separar a gente." E a frase carregava mais verdade do que medo. O pântano parecia responder, empurrando mais ondas, mais caos, mais ameaça. Cada segundo esticava o suspense como uma corda prestes a partir. A água finalmente acalmou, mas não de forma natural. Parecia uma pausa escolhida, calculada, como se o Alfa estivesse medindo a reação deles. Guto disse: "Ele não errou o ataque. Ele só quis mostrar força." Rafa engoliu seco, percebendo que aquilo não era um confronto comum. Era uma disputa de território, de hierarquia. Lia observava a superfície imóvel, sentindo algo estranho.
Uma sensação de que o crocodilo entendia mais do que deveriam esperar de um animal. O pântano silenciou tudo ao redor, e a quietude virou medo puro. De repente, um único bolha subiu e estourou devagar, como um sussurro vindo das profundezas. Era um aviso claro. O alfa não tinha terminado. Apenas estava decidindo o próximo passo. O silêncio após a última bolha parecia um peso preso ao peito de cada um. E Lia sentiu como se a selva inteira prendesse a respiração junto com eles. Rafa disse: "Se continuarmos andando, ele vai seguir. É isso que ele quer." Guto olhava para a água como quem tenta decifrar um código antigo. E respondeu: "Ele está acostumado a perseguir, mas não está acostumado a ser desafiado." A ideia soou perigosa demais, mas o medo de continuar sendo caçados era ainda maior. Lia respirou fundo e disse: "Então, vamos mudar o ritmo." O ar carregava tensão, como se o pântano observasse cada decisão. O grupo deu alguns passos mais firmes, e foi possível sentir algo reagindo do outro lado, como um deslocamento lento, calculado. O poder daquele predador não estava apenas na força, mas na inteligência que controlava todo o cenário ao redor. Quando avançaram mais alguns metros, uma sequência de ondas rápidas cruzou a superfície, como se o alfa estivesse testando a nova postura deles. Rafa disse: "Ele está mais nervoso, ou mais curioso." Lia manteve o olhar firme, mesmo com o coração acelerado, e respondeu: "Ele não esperava que a gente parasse de fugir." Guto caminhou até uma raiz que despontava como um gancho natural e tocou a água levemente, dizendo: "Se ele quiser vir, é agora." A selva pareceu reagir com um silêncio mais denso, e até os pássaros se calaram, como se entendessem que algo importante estava prestes a acontecer. O ar ficou quente demais, quase sufocante. A água vibrou de novo, desta vez mais perto, como se o alfa estivesse reconhecendo o desafio. Uma faixa mais escura apareceu logo abaixo da superfície, longa demais para ser sombra e rápida demais para ser tronco. Lia deu um passo atrás, mas não perdeu o foco, dizendo: "Ele está revelando o tamanho." Rafa sentiu as pernas tremerem quando percebeu que a forma parecia ainda maior do que imaginava durante o ataque inicial. Guto disse: "Ele está marcando território. E está dizendo que nós estamos dentro dele." A água se abriu em pequenos espirais, como se dedos gigantes tocassem a superfície por baixo. O cheiro forte de lama úmida ficou ainda mais intenso, misturado com um aroma estranho que parecia ferro. O momento era tão carregado que cada segundo se alongava. Era como se o alfa estivesse calculando não apenas o ataque, mas a reação emocional deles. De repente, um estrondo mais profundo cortou o pântano, como se uma rocha gigante tivesse sido jogada no fundo. A superfície tremeu num arco amplo, e Lia teve a sensação de que o chão inteiro vibrava. Rafa apertou os olhos esperando o impacto, mas nada subiu. "O ataque não veio," Guto disse. "Ele está fazendo pressão. Quer que a gente recue." Mas dessa vez, ninguém recuou. A tensão virou algo quase físico, envolvendo os três como um manto pesado. A água se moveu de novo. Lenta, quase preguiçosa, mas cheia de intenção. Lia percebeu algo estranho. Pela primeira vez, sentiu que talvez o alfa estivesse tentando comunicar algo além de ameaça. Talvez um aviso. Talvez uma demonstração de domínio, e isso tornava tudo ainda mais assustador. A calmaria que veio depois foi ainda mais desconcertante, como se o alfa tivesse decidido observar antes do próximo passo. Lia disse: "Ele está esperando nossa reação." E percebeu que a presença dele era tão pesada quanto o silêncio. Rafa mantinha os olhos fixos no ponto onde o último movimento desaparecera, sentindo que algo ali ainda se movia devagar, quase imperceptível. Guto inclinou a cabeça e disse: "Isso não é ataque. É estudo."
A palavra ecoou como uma revelação amarga. O Alfa não queria apenas assustá-los. Queria entender se era uma ameaça ou fraqueza. Uma bolha subiu, pequena e solitária, estourando como um suspiro vindo das profundezas. E naquele instante Lia soube. O confronto real ainda estava longe de acabar. O pântano pareceu despertar de novo, desta vez com uma energia que arrepiou a pele de todos. A água vibrou num ritmo mais rápido, como se algo gigantesco estivesse se aproximando por baixo, decidido a revelar sua presença de forma definitiva. Lia sussurrou: "Ele vai subir. Eu sei que vai." Sem tirar os olhos do centro escuro da poça, Rafa respirava de forma irregular, tentando manter o controle enquanto a sensação de perigo pulsava como um tambor. Guto apertou o pole e disse: "Preparem-se. Isso não é aviso. Isso é aproximação." A tensão se acumulava, espessa, quase material, enquanto o chão vibrava levemente sob os pés deles. Uma onda mais forte avançou, lenta, pesada, anunciando que a distância entre o Alfa e o grupo estava diminuindo perigosamente. O momento parecia segurar o ar. Ponto. O som veio primeiro. Um estalo profundo, como se alguma coisa gigantesca quebrasse a superfície por dentro. Rafa recuou 2 passos, quase tropeçando, dizendo: "Ele está vindo direto pra gente." Lia manteve-se firme, mesmo com o coração acelerado, sentindo o ar vibrar com o deslocamento do animal. Guto avançou meio passo, protegendo o centro do grupo, e disse: "Não virem as costas. Ele ataca quem corre." A água começou a subir em círculos maiores, como se um cone invisível estivesse empurrando tudo para cima. O cheiro de lama fresca misturado a um odor forte e denso tomou o ar, deixando claro que o Alfa estava muito mais perto do que antes. Era impossível saber se ele subiria ou atacaria direto, mas tudo indicava que o momento decisivo estava chegando. O estouro repentino fez o coração de Lia disparar. Uma parte da água se ergueu como se alguém empurrasse um tronco gigante de dentro para fora. Rafa gritou o nome dela, certo de que o ataque viria naquela fração de segundo. Mas o Alfa não subiu. Apenas passou muito perto, rápido demais para ser visto com clareza, criando uma muralha de ondas que quase derrubou os 3. Guto disse: "Isso foi aviso final. Se ele voltar assim, é ataque real." A água ficou turva, suja, como se o fundo tivesse sido arrancado. Lia sentiu algo estranho. Não era apenas medo. Era a certeza de que o animal estava usando inteligência, não força bruta. Ele não queria só vencer, queria controlar completamente o terreno emocional deles. A superfície estremeceu outra vez, marcando uma trajetória lenta, circular, quase predatória. A água voltou a ficar mais quieta, mas não pacífica. Era aquela que antecede tempestades, uma pausa criada pelo próprio predador. Lia disse: "Ele está circulando, sentindo o nosso medo." E sua voz estava baixa, quase sem ar. Rafa olhava ao redor, tentando localizar qualquer sombra, mas tudo parecia se mover ao mesmo tempo. Guto respirou fundo e disse: "Ele quer escolher quem vai testar primeiro." As palavras fizeram um frio atravessar o corpo dos 3. O pântano parecia pulsar com o movimento do Alfa, cada pequena onda surgindo em pontos diferentes. A tensão se acumulava como uma parede invisível em volta deles. E toda a selva parecia observar a cena. A sensação de que algo enorme estava prestes a emergir era quase insuportável. O ataque não veio como esperavam. Veio como silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia arrastar o ar para dentro da água. Lia segurou o braço de Rafa quando viu um ponto escuro começar a subir devagar no centro da poça, como se alguém estivesse empurrando uma pedra enorme para a superfície. Guto disse:
Fiquem prontos. Essa subida não é ameaça, é decisão. A frase congelou o trio. A água subiu em um domo lento, controlado. E cada centímetro revelava que o Alfa não estava apenas perto. Estava exatamente onde queria estar. A selva ao redor ficou imóvel, como se estivesse assistindo ao desfecho inevitável. Era claro, o próximo movimento daquele predador gigantesco mudaria tudo. Talvez a história. Talvez suas vidas. A superfície finalmente rompeu num estalo surdo, como se a pele do pântano tivesse rasgado, e Lia sentiu o coração parar por um segundo ao ver a massa escura subindo em curvas lentas. Como Rafa disse. Ele vai aparecer inteiro. É agora. E sua voz tremia como um fio prestes a romper. Guto deu um passo à frente, plantando os pés fundo na lama e disse: se ele subir com a cabeça, mantenham distância. Se subir só com o dorso, corram. A água girava em círculos largos, como um grande olho se abrindo. O cheiro forte da lama fresca ficou mais intenso, e o ar parecia aquecer ao redor deles. Lia percebeu que o Alfa não estava apenas emergindo. Estava estudando as reações do grupo, calculando qual deles mostrava mais medo. O silêncio se tornou uma contagem regressiva invisível, marcada apenas pelos pulsos que vibravam sob a superfície. O dorso gigantesco surgiu primeiro. Lento, com a certeza de quem domina tudo ao redor. Rafa disse: ele é maior do que eu imaginava. Muito maior. E sua respiração ficou curta. Guto não desviou o olhar, dizendo: isso é aviso final. Se ele virar a cabeça, é ataque direto. O lombo do animal parecia uma muralha viva. Se movendo com firmeza e precisão, a água formava redemoinhos que chegavam até a margem. E Lia sentia cada onda bater contra suas pernas como pequenos empurrões de alerta. O ambiente inteiro parecia se contrair, como se a selva estivesse recuando para assistir ao confronto inevitável. Era o primeiro momento em que o Alfa mostrava forma, e o último antes do ataque. O dorso desapareceu tão rápido quanto tinha surgido, deixando um rastro espiralado que se fechava lentamente, como se o pântano estivesse apagando provas. Rafa disse: ele mergulhou. Ele está escolhendo posição. E suas pernas tremeram com a percepção do que isso significava. Lia sentiu o ar ficar mais pesado, como se cada respiração custasse mais esforço. Guto, com a voz baixa, disse: ele vai tentar por baixo. Fiquem atentos à vibração da água. Ar. Era impossível prever o ângulo do ataque, mas tudo indicava que viria rápido, direto, letal. A superfície voltou a se acalmar, mas a calma parecia falsa, quase teatral. Lia olhou para a esquerda e viu um movimento pequeno, quase imperceptível. Não de água, mas de silêncio, como se algo estivesse quebrando o ar, não o líquido. E então percebeu que o Alfa podia atacar de onde menos esperavam. A vibração veio de repente, começando como um tremor sutil que subiu pelas pernas dos três, e Guto gritou: direita! No exato instante em que a superfície explodiu como um soco vindo das profundezas. Lia caiu para trás com o impacto da onda, sentindo a água gelada invadir a roupa. Rafa se jogou ao lado dela, protegendo a cabeça enquanto o turbilhão se abria, revelando um rastro escuro avançando em velocidade assustadora. Guto ergueu o pole como último recurso, lutando contra a força invisível que puxava a água para dentro. Era um ataque direto, rápido, calculado para derrubar antes mesmo do predador ser visto. O ar ficou denso com cheiro de lama nova e força bruta. E naquele instante, Lia entendeu que aquilo não era tentativa. Era execução. A onda recuou rápido demais, como se algo gigantesco tivesse passado por baixo deles e desaparecido num único movimento. Lia tossiu, tentando se levantar, enquanto Rafa dizia:
Ele tentou puxar a gente pela borda. Ele errou por pouco. Guto observou a água com expressão dura e respondeu. Ele não errou. Ele testou. A superfície ficou escura e espessa, girando devagar em círculos que pareciam olhos observando de longe. A sensação de ser avaliado por um predador inteligente era mais assustadora que o ataque em si. Lia sentiu as mãos tremerem, mas manteve o olhar firme no centro da poça. O alfa não tinha desistido. Estava preparando algo maior, mais direto, mais final. A selva seguiu em silêncio absoluto, como se aguardasse o desfecho inevitável daquela caçada. O centro da poça parecia ferver por dentro, como se algo enorme estivesse acumulando força para romper de uma vez. E Lia sentiu o instinto gritar para que ela corresse. Mas não correu. Rafa apertou o braço dela, dizendo: ele vai subir agora, e não vai parar no meio. Guto respirou fundo e respondeu: é tudo ou nada. Se ele vier em linha reta, desviem para os lados. A vibração aumentou, subindo pelas pernas deles, como um aviso final. A água começou a se abrir num círculo perfeito, tão simétrico que parecia desenhado. Lia percebeu que o alfa estava posicionando o corpo, alinhando a trajetória, preparando a investida final. Um silêncio profundo se espalhou, como se o pântano inteiro aguardasse o momento exato da explosão. A explosão veio sem aviso sonoro. Apenas o impacto brutal, levantando uma coluna de água que engoliu o ar ao redor. Lia foi arrastada alguns passos para trás, lutando para manter o equilíbrio, enquanto Rafa gritava seu nome. Guto avançou contra o instinto, posicionando o pole como barreira entre eles e a massa que subia. O alfa emergiu parcialmente, rápido demais para ser visto com clareza, mas grande o suficiente para distorcer todo o espaço ao redor. O estrondo da água se misturou ao som da respiração pesada dos três, e por um instante parecia que o mundo inteiro era apenas aquela força indomável avançando em direção a eles. Lia disse: agora, e desviou para a esquerda enquanto Rafa seguiu para a direita. O momento final chegara, e não havia mais espaço para erro. Guto firmou o pole no chão com tanta força que o impacto pareceu fazer o pântano inteiro tremer, desviando a trajetória do alfa por poucos centímetros. Lia viu a massa escura passar rente ao seu corpo, rápida como um disparo, e sentiu o vento da força que teria destruído qualquer um deles. Rafa caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego enquanto a água se fechava novamente sobre o dorso gigantesco. O mundo ficou em silêncio por 2 longos segundos, como se o ataque tivesse esvaziado o ar ao redor. Guto disse: ofegante. Ele errou. Ou escolheu errar. A frase pairou, pesada. Lia percebeu que o alfa não voltou imediatamente. Apenas circulou, como se estivesse aceitando o resultado daquela disputa invisível. O maior predador do pântano parecia estar recuando pela primeira vez. A vibração diminuiu, como se o gigante estivesse se afastando não por medo, mas por reconhecimento. Lia respirou fundo, sentindo o pântano relaxar junto com ela, como se a selva finalmente soltasse o ar preso. Rafa disse: Ele desistiu, ainda sem acreditar que estavam vivos. Guto olhava para a água com respeito, não alívio, e respondeu: ele entendeu que não somos presa fácil. A superfície da poça começou a se acalmar, revertendo aos poucos ao aspecto espelhado de antes. Mas agora carregava algo diferente. Um silêncio que não ameaçava, apenas observava. Lia percebeu que o alfa havia conduzido todo aquele encontro como um teste, e que por algum motivo, o resultado o satisfizera. A selva às vezes aceitava visitantes, e às vezes os poupava. A calmaria não apagou a intensidade do que viveram, apenas a transformou numa lembrança que pulsava junto ao coração. Lia disse: ele não atacou por fome. Ele atacou por domínio. E agora entendia que tinha testemunhado algo raro. Rafa olhou para a superfície lisa e murmurou:
Eu nunca mais vou ver água parada da mesma forma. Guto respirou fundo, colocou o Polly no ombro e disse: A selva fala, mas nem sempre a gente ouve. O pântano ao redor voltou a emitir os sons suaves de antes, como se a vida retomasse seu ritmo natural. Lia observou a poça silenciosa e sentiu uma pergunta ecoar dentro dela, uma que não sabia se queria responder. E se o Alfa tivesse deixado outro aviso, escondido naquela calma? A selva não dava respostas. Apenas histórias que transformavam quem sobrevivia para contá-las.